Paz do Senhor, pessoal, boa noite. Depois de um tempo já, vindo aqui fazer o pensamento de um pregador, que é uma série de vídeos que a gente faz depois do culto, né? Hoje eu ministrei, perdão, ministrei a palavra a respeito de Jairo, Marcos 5, mas a reflexão que eu quero deixar para os irmãos hoje não é a respeito da ministração da noite de hoje. Eu quero deixar uma reflexão a respeito de uma passagem bíblica de um louvor que eu estava ouvindo hoje. E o louvor foi a minha inspiração, na verdade. Eu não sei quem é a cantora ou o cantor ou o autor desse louvor, mas eu me lembro que no louvor falava a respeito do paralítico do tanque de Betesda. E aquele paralítico que estava ali há 38 anos à beira de um tanque. A Bíblia não diz se ele nasceu naquela condição, mas que ele estava ali há 38 anos. E o que é muito interessante, porque não se sabe por que, se alguém o deixava ali, mas ele estava na beira daquele tanque há 38 anos. O que eu achei muito interessante é que esse louvor falava a respeito disso, e Deus começou a falar ao meu coração a respeito dessa história, porque esse homem, ele conhecia a sua própria limitação. Ele conhecia a história do tanque de Betesda, que era para ele uma oportunidade de mudança de vida. E à medida que ele vai vivendo ali, ele vai medindo a oportunidade com a sua limitação, e ele percebe que a sua limitação ela era bem maior do que a oportunidade que ele estava vivenciando. A oportunidade é a seguinte: um anjo descia de tempos em tempos e movimentava as águas do tanque. E a primeira pessoa que entrasse, ela seria curada de qualquer enfermidade. Porém, por ele ser um aleijado, ele não conseguia entrar naquele tanque. Toda vez que ele se locomovia, quem sabe se arrastava, ninguém conseguia levá-lo lá, porque as outras pessoas enfermas que tinham as suas capacidades de entrar, elas entravam primeiro. A Bíblia é enfática em dizer isso, que toda vez que ele tentava entrar, alguém entrava antes dele. Ou seja, tão perto, mas tão longe da oportunidade. A sua limitação ela era maior do que a sua oportunidade. O que eu acho muito interessante é que de repente vai chegar Jesus. E nesse vídeo eu quero ministrar algo ao seu coração. Quem sabe na sua vida você até vê, você até sabe como é que alguém pode mudar de vida, você sabe como mudar de vida, você sabe quais caminhos, mas você vê que as suas limitações te impedem muito mais do que as oportunidades que você tem. Quem sabe as suas oportunidades sejam muito escassas e as suas limitações sejam muito maiores do que as oportunidades. Mas o que eu acho interessante é que Jesus decide passar por ali. E naquele dia, na história daquele homem, Jesus decide perguntar para ele: o que queres que eu te faça? Irmãos, é um ambiente onde as pessoas estão enfermas esperando por um milagre. Jesus olha para um paralítico e vai perguntar para ele: o que queres que eu te faça? É engraçado. Jesus conhece a história daquele homem, porque Jesus ele está na terra e a Bíblia diz que toda a vida terrena de Jesus ela durou 33 anos. Aquele homem está há 38 anos. Ou seja, Jesus, estando nos céus, já conhecia a história daquele homem. Sem contar que Jesus é Deus e ele sabe a história e ele sonda o coração das pessoas, mesmo estando no estado aqui humano, guardando a sua essência divina. Ele sondava o coração das pessoas, a Bíblia diz isso. Mas Jesus pergunta, Jesus começa a desenvolver um relacionamento com aquele homem. E a pergunta de Jesus dentro desse relacionamento é: o que queres que eu te faça? Quem está perguntando para ele não era um anjo. Quem está perguntando para ele não era um simples sacerdote. Quem está perguntando para aquele aleijado não é um doutor da lei, é Jesus, o Criador de todas as coisas, o nosso Deus. E hoje eu quero que você saiba que todos os dias que Deus deposita em você 24 horas de vida,
Pela manhã ele pergunta para você: o que queres que eu te faça? Jesus é maior que a sua limitação. Jesus é maior que as suas expectativas. Jesus é maior que as oportunidades que você teve e perdeu. Jesus, ele te pergunta hoje: o que queres que eu te faça? Receba essa palavra em nome de Jesus e saiba que Jesus, ele curou aquele homem. E como testemunho, ele precisou sair, levando a cama que há 38 anos ele estava andando, para que ele se lembrasse: eu andei há 38 anos com as minhas limitações em cima dessa cama, mas hoje eu encontrei Jesus, que é maior que as minhas limitações. Então, ande com Jesus, ele é maior do que os seus problemas e maior do que as suas expectativas. Como diz a palavra de Deus, Deus pode dar a nós coisas maiores do que o nosso coração jamais pensou, ou que a nossa mente jamais imaginou. Não subiu ao coração do homem e os homens nem conseguiram contemplar. É o que Deus tem preparado para a sua vida. Receba isso em nome de Jesus.